Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Mitri, o super lento, mestrando em Física Aplicada, e se eu pudesse parar o tempo por alguns instantes, eu certamente criaria um canal de super câmera lenta. Não, pera, eu já faço isso. Mas você sabia que manipular o tempo específico de alguns objetos seria um poder tão incrível que você nem precisaria ser forte para causar um estrago nos seus vilões? Quem me acompanhou no Nerdologia Pocket viu a nossa análise física sobre a lenda de Zelda, e hoje a gente vai aprofundar em alguns conceitos dessa série de jogos que adora manipular o tempo, começando pela sua própria linha cronológica que é toda maluca, um verdadeiro multiverso da loucura. O Zelda, digo, Link, pode manipular o tempo nos jogos Breath of the Wild e Tears of the Kingdom de um jeito que faz todo sentido físico. Tudo que ele precisa é de um tablet todo modernão que ele ganha após acordar da breve sonequinha de 100 anos que ele precisou tirar depois que o Ganon tocou o terror no reino de Hyrule. Breath of the Wild passa exatamente depois que o Link acorda e tem em mãos esse tablet com algumas habilidades bem maneiras. A primeira permite que ele congele a água muito rapidamente, formando uma plataforma. A segunda faz ele levitar objetos metálicos com magnetismo. A terceira simplesmente cria algumas bombas, só que a última, pra mim, é a mais doida de todas. Ela dá o poder de parar o tempo de alguns objetos por alguns instantes. Como professor de física, eu percebi que a forma que essa habilidade foi desenvolvida no jogo ficou realmente incrível e tem muita coisa no dia a dia que pode nos ajudar a entender ela. Por exemplo, numa batida de carro sem cinto ou airbag para te proteger, você vai receber uma força muito grande no intervalo de tempo pequeno. Com o airbag e o cinto para amortecer, a força que você vai sentir é diluída no tempo, o que pode literalmente salvar a sua vida. A questão é que em Zelda eles criaram uma mecânica que funciona como um airbag inverso. Em alguns enigmas você é obrigado a parar o tempo dos objetos e é aí que a física acontece. Se você tiver dificuldade para empurrar uma pedra gigantesca no jogo, você pode simplesmente travar o tempo para ela. Quando ela tá com o tempo travado, você pode dar umas pancadas sem que ela se mova, mas por outro lado ela vai acumular a força de todas as pancadas que você deu. E aí quando o tempo para a pedra voltar a passar normalmente, ela vai ser liberada com toda a energia que foi acumulada. E um parênteses aqui de quem finalmente começou a assistir One Piece e tá amando. Um spoilerzinho bem de leve por volta do episódio 200. Nessa parte aparece o Foxy, um personagem que tem uma habilidade idêntica à do Link. Ele consegue frear o tempo para alguns objetos que voltam a seguir seu trajeto normalmente como se nada tivesse acontecido. O Luffy aproveita dessa habilidade do seu próprio oponente para fechar a luta com chave de ouro de uma forma um tanto quanto estilosa, eu diria. Mas voltando ao Zelda, tem uns jogadores que exploram dessa mecânica para sair voando pelo mapa de forma meio roubada. Mas isso não vai ser problema em Tears of the Kingdom, a continuação do Breath of the Wild. Com novas habilidades, o Link agora pode fazer uma fusão entre dois objetos para ampliar ainda mais os seus poderes de batalha ou até mesmo para facilitar sua exploração no mapa. Ele também é capaz de subir rapidamente quando tem algum teto acima dele. Mas a habilidade que me fez viajar na física envolvida foi a de rebobinar. Para conseguir subir nas Ilhas do Céu, ele precisa usar algum objeto ao seu redor, nada melhor do que pedaços de pedras que caíram justamente dessas ilhas. Quando ele usa a habilidade Recall, o objeto em questão começa a fazer o caminho inverso que ele fez até chegar onde ele tá. Mas repara que isso não é uma viagem no tempo, até porque o tempo do restante do cenário e até dos monstros continua passando normalmente. Esse tipo de interação com a passagem do tempo me lembra na hora o filme Tenet do Christopher Nolan. O conceito físico aqui que vai servir de inspiração tanto para o jogo quanto para o filme é a entropia. Em resumo, a entropia, que eu vou chamar aqui de maneira muito simplificada de desordem das coisas, sempre tende a aumentar. Então se você deixar um copo de vidro cair no chão da sua casa, ele vai se espatifar e quebrar em infinitos cacos de vidro que vão se espalhar. Mas você nunca vai observar os cacos se juntando de forma espontânea e recriando o copo original. E da mesma forma é super simples fazer misturas homogêneas, tipo um cafezinho com leite, mas você também nunca vai ver essas coisas desmisturarem de forma espontânea. A desordem das coisas é o que determina o sentido para onde o tempo corre. Antes do copo cair ou dos líquidos se misturarem, eles estavam num estado de menor entropia. No futuro, a entropia deles aumentou. Zelda Tears of the Kingdom pega emprestado esse conceito e permite a gente reverter a entropia de objetos individuais. O tempo continua passando para frente, mas para a pedra que caiu do céu, o tempo vai passar para trás, diminuindo a sua entropia novamente. Isso seria um grande problema, como eu já expliquei no Nerdologia Pocket do Kang e a viagem no tempo, porque para diminuir a entropia e de fato voltar no passado, mesmo que o passado de um único objeto, o Link precisaria de ter o poder de reorganizar uma parte bem robusta da estrutura do espaço-tempo no universo, ou no mínimo ele deveria ser capaz de romper com a dependência que o espaço e o tempo têm.
Isso porque a posição da Terra no sistema solar muda o tempo inteiro, a posição do sistema solar muda em relação à Via Láctea e assim por diante. Então mesmo que o Link consiga fazer um copo quebrado voltar a ficar inteiro em cima da mesa, isso não significa que ele voltou o tempo daquele objeto. A posição que o copo voltou a ocupar no espaço é a mesma que ele tinha em relação à Terra, mas não é a mesma que ele tinha em relação ao sistema solar, já que a Terra girou e andou em relação ao Sol nesse meio tempo. Tipo, matematicamente e de acordo com a relatividade, o tempo e espaço são muito bem amarrados e eles dão vida a uma coisa sinistra que a gente chama de espaço-tempo. É justamente dentro do espaço-tempo que o movimento, as propriedades dos objetos, os fenômenos naturais podem realmente ser compreendidos. E se o Link realmente consegue quebrar a relação do espaço com o tempo para alguns objetos específicos, aí eu já deixaria essa briga conceitual entre ele e o tio Einstein. Com tanta ideia da hora sendo explorada, por hora a minha única preocupação é encontrar alguém para me emprestar esse jogo para eu finalmente poder viver essa experiência. E quem não me acompanha ainda, eu manipulo o tempo com uma super câmera, então quem quiser me ver brincando de distorcer essa grandeza física com experimentos de alta velocidade, me segue no Insta @LucasSemitre, eu acho que você vai curtir bastante o que rola por lá.